sentar, por gentileza. Eu espero que cada um já tenha assistido, estivesse assistindo ao vivo, o culto de segunda-feira. É uma mensagem muito forte, impactante, muito clara. A mensagem do profeta que estava preso e ouviu do Senhor a direção para comprar um terreno numa terra que, digamos assim, não valia nada naquele momento, que não tinha valor nenhum, e que o Senhor disse: vai e compra. Tem lá o seu parente e você deve comprar, fazer escritura, fazer tudo o que tem que fazer. E eu começo falando que é importante que a gente entenda o contexto da palavra, porque principalmente nessa área existe uma máxima, não é bíblica, mas ela é verdadeira, que o dinheiro não aceita desaforo. É verdade. Então eu vejo muita gente, muito cristão, que tem uma vida difícil, uma vida pesada na parte financeira, por conta de não respeitar os princípios que a Bíblia estabelece. Princípios estes que estão claros, alguns apenas a leitura já dispensa explicação, explanação, e a gente não pode se enganar. A bispa ainda deixou claro na segunda qual era a condição do profeta quando ouviu a palavra do Senhor. Qual era a situação dele, por que ele estava, onde ele estava, do jeito que ele estava, por que ele estava. Ele estava preso, mas por que ele estava preso? Porque ele vinha da pregação da palavra. Não adianta, gente, por exemplo, quem estava nesse culto, ouviu a palavra, pegou o Espírito, faz aquilo que hoje não faz sentido para você, não tem precedente na tua vida, algo que você olha e pensa, mas isso aqui não vale nada, isso aqui não tem um valor, vou colocar meu tempo, vou colocar meu esforço, vou colocar meu dinheiro aqui, e aí, no nosso caso, eu não vou nem colocar que é uma terra, literalmente, que é um terreno, mas pode ser um negócio, uma porta, uma oportunidade, pode ser uma vaga, pode ser algo que você diga, isso aqui até então não me mostrou algo promissor, mas eu vou fazer. Não se trata do quê? Se trata de como o Jeremias chegou até lá. Ele não estava ali no primeiro momento dele. Ele não estava ali começando a vida dele agora. Que é o que eu vejo que tem gente que busca principalmente para essa área, a área financeira. Eu quero uma palavra apenas para a minha vida mudar. Eu quero sentar no culto certo e uma palavra fazer tudo o que a minha vida precisa para ser transformada para o bem, para o crescimento, para a prosperidade, para a riqueza. É natural esse querer. Agora, a realidade é outra. O próprio Jeremias não estava ali, como quem, não estou fazendo nada, não fiz nada para chegar até aqui, não construí isso em Deus, não tive uma trajetória de obediência, de fidelidade, de prestação, de vida, prestação. Ele prestou serviço, prestou vida, correu perigo por conta da palavra. Então, o Jeremias, ele construiu aquilo. Por isso que Deus, por exemplo, não apareceu para outro, podia ter aparecido para tanta gente. É aquela palavra, será que não tinha pobre, outros pobres e livres em Israel? No próprio exílio, será que tinha? Tinha. Será que não tinha gente também sonhando
em, depois de um tempo, ter uma terra, viver? Tinha. Mas a pergunta que cabe agora, e a pergunta que tem que marcar é: quantos construíram a fidelidade, a obediência e a vida que o Jeremias construiu? Ele construiu. Então, a Bíblia nos ensina a nós esperarmos de Deus o melhor. Uma vida poderosa, uma vida abençoada. Mas a Bíblia não nos ensina a esperar por isso parados, sem que a nossa parte seja feita. A pessoa espera, eu vou fazer, eu vou caminhar do meu jeito, da minha forma, e Deus vai fazer tudo na minha vida. Deus vai dar a condição, Deus vai fazer a obra e eu não vou fazer nada. Não se trata disso. Não é assim. Não é assim que Deus trabalha. Inclusive na vida financeira, eu vejo que tem muita gente que às vezes, tem sido nômade nessa parte de igreja, porque sempre está atrás da promessa, esse tipo de promessa: vem aqui porque aqui você vai crescer, aqui você vai prosperar, aqui você vai avançar, aqui você vai explodir, aqui você vai arrebentar a boca do balão. E a pessoa fica ouvindo aquilo, esperando por aquilo, e ela não faz a parte dela, ela não constrói a parte dela, ela não dá condições, ela não cria isso, ela não, daquilo que está às mãos dela, daquilo que depende dela, ela não dá condições para isso, e aí depois se decepciona com Deus. Deus não fez na minha vida, eu pedi para Deus, Ele não trabalhou por mim, Ele não fez na minha vida. Por exemplo, tem gente que se pegou a palavra de segunda e pegou para si a palavra, mas não imergiu no contexto da palavra, do Jeremias, vai se frustrar. Vai lá, vai comprar o terreno e não vai dar conta de pagar. E ainda vai ver o terreno valorizar, o terreno como Deus prometeu, o terreno valorizar, o terreno ou a oportunidade, ou seja, qual for a situação material palpável, eu não me prendo a isso, a terreno, a terra, a propriedade, mas vai fazer isso como eu já vi tantas vezes, da pessoa dar o passo de fé e não fazer nada além do passo de fé, ou não ter chegado ali dando condições a Deus para que aquele passo de fé fosse sustentado, financiado e honrado. Então eu já vi gente que comprou coisas, que deu passos, que tomou atitudes, como Deus falou, mas que não fez a sua parte, não obedeceu a palavra, não deu condições de Deus acompanhar, não foi prudente, não foi ali a pessoa diligente. E vida financeira, você precisa de fé, com certeza. Mas se você não tiver diligência, prudência, se você não for uma pessoa responsável e uma pessoa consequente, você até recebe, você vai lá, compra o terreno, mas não é difícil de você ver esse terreno valorizando e você vendendo para outro e o outro ficando com aquela parte boa, o negócio bom, o desfrutar da maravilha de Deus, por ter faltado a você obediência à palavra. Mas qual obediência à palavra? Você tem que respeitar alguns princípios que a Bíblia nos ensina para a vida financeira. Eu trouxe alguns versículos aqui, e eu vou começar por um que eu sempre digo, principalmente. Olha, eu vejo, é raro ver, não vou negar, mas eu vejo que tem gente, por exemplo, que a vida financeira está amarrada por conta de uma coisa básica, que o ímpio sabe disso. Se você sentar, talvez, lá na Praça da Sé agora, é perigoso você ouvir isso de um ímpio. É perigoso você ver esse princípio sendo ali divulgado pelo ímpio e respeitado pelo ímpio. Que eu vejo, por exemplo, e aí eu não nego que eu vejo mais homens vivendo
desse jeito do que mulheres. É difícil ver uma mulher, eu não estou dizendo que todo homem, não estou dizendo que a maioria, mas eu estou dizendo que sim, há mais casos de homens que padecem desse problema do que mulheres, porque geralmente você vê a mulher se desdobrando, fazendo, correndo atrás. Tem aquelas também que estão com esse problema, e aí não é orar para pedir para Deus prosperidade, é se libertar. Que está aqui em Provérbios 6, versículo 9. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará... Pode colocar aqui, por favor, obrigado. Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Se você perguntar assim, o preguiçoso, uma pessoa, vamos lá, aliás, o contrário, né? O ativo, o trabalhador, o que tem ali a atitude de trabalho, ele pode ter problema financeiro? Pode. Só que aí ele vai ter o problema financeiro por conta da administração. Mas a pessoa que ela é esforçada, que ela não tem um problema da preguiça, você não vai ver ela não pegando na mão o dinheiro. Eu quero dizer, tem gente que passa fome, falta o básico. A pessoa vive à margem da dignidade. Com o esforçado isso não acontece. Pode ser que o dinheiro não fica na mão dele, ele compra, ele deve, e aí a gente vai falar desses princípios também. E por isso que eu sempre digo, vida financeira não tem uma coisa que faz toda a diferença. Inclusive não tem uma palavra que muda a vida da pessoa completamente se ela não entrar junto com Deus para cooperar. Então, o preguiçoso, eu vejo gente na igreja que ora, que está no culto, que está buscando, que está no trabalho financeiro, que tem uma unção disso, tem uma oportunidade daquilo, tem uma situação daquilo outro, mas tem preguiça. Quer dizer, eu falo assim para você que ainda tem essa mentalidade. Não sei de onde veio, que talvez você pegou para si, não, eu vou receber uma unção, eu vou receber um óleo, por exemplo, na minha mão ou na minha cabeça, e aquilo vai fazer o dinheiro vir para a minha vida. É algo sobrenatural. Com preguiça? Eu não acredito. Você está entendendo? Do jeito que está aqui, eu não acredito. Essa palavra aqui foi do homem mais rico que já pisou na terra. E ele aqui, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Imagina esse homem sábio, endinheirado, um homem que colocava a mão nas coisas e aquilo fluía. Imagina como que ele olhava para os preguiçosos. Puxa vida, olha a vida daquele cara, ele não se toca. Ele não pega para ele esse conselho, ele não veste nele essa nova roupa. O preguiçoso, ele é o peso da casa dele. Ele é o contraste das demais pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa, se é o caso, é se libertar disso, porque a preguiça é uma possessão maligna. A pessoa preguiçosa, você vê que ela vai sendo rejeitada gradativamente num lugar de gente ativa. É ou não é verdade?
Imagina, por exemplo, igual aqui na igreja. Aqui na igreja, todo dia tem trabalho, tem coisa para fazer, é todo tipo de trabalho. Direto, às vezes vem alguém, às vezes escapa alguém. Eu sempre digo, o exemplo da igreja ele serve para qualquer área, para qualquer ramo, para qualquer tipo de empresa, porque a igreja tem muita coisa funcionando aqui. A igreja não é uma engrenagem girando, a igreja é um motor com vários tipos e tamanhos e formas diferentes de engrenagem. O preguiçoso no meio dessa máquina é uma engrenagem parada. O que significa uma engrenagem parada no motor? Uma engrenagem parada para o motor? Uma. Para ou não para? Para. Não, mas as outras estão rodando. Você sabe o que acontece se uma engrenagem parar e as outras continuarem rodando? Vai parar porque vai continuar rodando, vai encavalar, vai quebrar dente, vai ter problema, uma vai atrasar a outra, uma vai emperrar a outra. Então veja você que um preguiçoso, por isso que o preguiçoso, além de tudo, ele é aquela pessoa que ele se sente rejeitado pela família, ele se sente rejeitado pela maioria das pessoas, e aí você vê que não é um problema financeiro apenas, mas é um problema espiritual, é um problema que afeta o emocional da pessoa e afeta várias outras áreas, porque o preguiçoso, ele vai ter problema em todas as áreas. Aqui, cabe a mim falar mais do financeiro, mas o preguiçoso tem problema no casamento? Claro que tem. Porque o preguiçoso é aquele que o cônjuge vai esperar. Quando você casa com uma pessoa, você pode ser o mais ativo do mundo, você pode ser aquela pessoa mais organizada, você pode ser o mais disciplinado, você pode ser a pessoa ali mais hiperativa, aquela pessoa que não para, né? Da hora que acorda, está ali, parece até que tem mola no pé, né? E quase que pula, está num lugar, está em outro, arruma a gaveta, abre o armário, faz comida, lava, vai lá comprar um negócio, trabalha fora, faz alguma coisa, está ali. A pessoa pode ser hiperativa, mas ela espera que o cônjuge faça a sua parte, ainda que seja um mínimo. Você vai dizer, mas o preguiçoso faz o mínimo. Não, o preguiçoso ele faz nada, se puder. Olha o conselho que o Salomão deu para o preguiçoso. Como é que ele fala para o preguiçoso? Ele fala como uma pessoa que mais ou menos fazia ou não? Não, ele fala como uma pessoa que não fazia. Imagina num tempo daquele, gente, que as pessoas não tinham essa automação das coisas, a tecnologia que já entrega coisas prontas, né? Tem celular, touchscreen, computador que faz um monte de coisa, as coisas chegam na sua porta, tem entrega de moto, tem entrega de bicicleta, você já vai lá, tem comida pronta para comprar, as coisas já estão lá, feitas, né, preparadas. Não tinha isso. Imagina um preguiçoso naquela época. O conselho é: levanta da cama. Não há vida na cama. A vida não é na horizontal. E eu diria, a vida não é nem na horizontal e nem 90 graus. Você sabe o que é 90 graus ou não? Quem sabe aqui o que é 90 graus? 90 graus, para quem estiver assistindo, imagina você assim, ó. Como é que é 90 graus? Sentado. A vida é na vertical. Aqui ele poderia ter colocado, no caso, eu imagino que a pessoa que não agia, que não fazia, estava deitada. Mas tem muita gente que não está deitada, mas está sentada. Que se o Salomão falasse hoje, ele ia dizer, ó, até quando você vai ficar deitado ou sentado? Levanta daí, quando você se levantará do seu sono? Ou da sua eterna espera? Ah, não, é porque às vezes você pergunta para algumas pessoas que há anos estão orando por um emprego. Ah, mas e aí, fulano? E aí, fulano? Ah, eu estou orando. Mas e aí? Eu estou esperando. Levanta. Aí aqui dá vontade de pegar, né, uma daquelas
mensagens da bispa que ela grita, levante-se, que treme até o telhado. Para aquela pessoa que está sentada, deitada, acomodada, parada, ou pegou a palavra de segunda-feira, não, agora Deus vai me dar a escritura do terreno que eu vou comprar, vai render, vai multiplicar e vai. Vai para o Jeremias, vai para quem vem construindo, vai para quem está plantando. E eu não estou dizendo plantando só, trabalhando, não, plantando em Deus, plantando numa vida de obediência. Isso aqui é a palavra que está sendo pregada. Deus quer obediência a essa palavra. Isso aqui não é algo que eu peguei de livro, isso aqui é a Bíblia. Quer dizer, Deus não tem com um preguiçoso um bom relacionamento. Você está entendendo ou não? Com um preguiçoso, Deus não tem bom relacionamento. Ele não está na obediência. Então, esse é um princípio que ajuda pessoas a saírem da vida financeira que tem, negativa, parada. Aí você vai dizer, não, meu problema não é a atitude, não é não fazer, não trabalhar, não aproveitar a oportunidade. Não, meu problema é outro, sim. Então, aí a gente avança para as outras coisas. Vamos lá para Romanos. Romanos 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Você vai dizer assim, isso aí tem a ver com a palavra do Pedro? Está falando de amor aqui, mas não está dizendo isso. Está dizendo para você não dever. Para você não entrar nessa, eu diria, esse movimento que existe hoje, de facilitação. Se a gente pegar, vou pegar mais versículos aqui. Como é que você chega nesse ponto? Primeiro, Isaías 55, 2. Um vai construindo o outro. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. A maioria das pessoas que hoje devem para um, devem para outro, devem para o banco, devem para a financeira, devem para... não se endividaram por coisas que são necessárias. Não fizeram isso por conta de situações ali vitais. Pão quer dizer o que alimenta, não o que dá prazer. Senão estaria escrito, por que gastar o dinheiro naquilo que não é vinho? Naquilo que dá alegria, quer dizer, naquilo que te entretém, naquilo que te dá prazer, naquilo que faz você entrar na mesma onda, se colocar como outras pessoas. Hoje, por que tanta gente, mas muita gente está na vida que está sem poder de aquisição, sem poder de aproveitar oportunidades que aparecem? Porque gastaram o seu dinheiro naquilo que não é pão. Então, a pessoa gasta o dinheiro naquilo que não é pão, ela vai começar a seguir alguma coisa. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas quando você abre, aquelas pessoas que pegam e abrem aquela planilha, como é que eu cheguei neste estado? Não, eu fui comprando, eu precisava de roupa, eu precisava disso, eu precisava daquilo, foi gastando. Não. A gente precisa estabelecer prioridades na vida e respeitar as prioridades que estabelece. Tem coisas que são prioritárias. As coisas que não são prioritárias, financeiramente, você tem que tratá-las como dispensáveis. Se você tiver que fazer uma escolha, eu preciso disso,
e só tenho dinheiro porque eu preciso, então não tem mais. Aí vai ter gente que vai dizer, não, mas Deus falou, Deus prometeu. Você faz planos, mas a Bíblia diz que a resposta é de Deus. Inclusive, quando você pega uma palavra e, eu vou ter, você faz plano, deixa que Ele confirme a tua resposta. Deixa que Ele diga, isso eu tenho para você. Como? Te dando condições. Eu falo isso porque uma palavra como essa de segunda, tem gente que na empolgação, no entusiasmo, sem o devido discernimento da palavra, e o discernimento ele passa pela fé, quando você acredita, mas acreditar, você está enraizado em Deus, você está ali, você está preso, você sabe, eu venho numa crescente, eu estou pagando um preço agora, como o Jeremias, por isso que eu falo, não adianta você pegar, só compra o terreno, faz a escritura, sem passar pelo Jeremias. O Jeremias não estava vivendo o oba-oba. Estava. Estava lá, vivendo num riacho, se banhando todo dia, tomando no final daquele dia quente uma limonada, aí no meio da noite, na madrugada, aquele chocolate quente, sem trabalho, sem correria, e a correria dele não era para ele, era para Deus, era pela palavra. Então não adianta eu pegar a palavra profética que é liberada do altar, que é verdadeira, poderosa, sem eu estar no contexto da palavra. Tanto que a Bíblia falou, por que ele estava preso? O que levou ele àquela condição? Ele foi preso por crime? Ele foi preso por delito? Ele foi preso por rebelião contra Deus? Foi isso? Contrário, ele foi preso ali por perseguição, por obedecer a Deus, por não se submeter às coisas, às pressões, por não ceder o que a maioria estava fazendo. E aqui está um problema. Os endividados, eles não pensam com a própria cabeça. Tem um vácuo nessa decisão para o lado financeiro que a pessoa, ela não para e olha a própria vida. Sabe, tipo, vamos dar um exemplo, eu tenho 5 camisas, uso 2 por mês, mas eu vou comprar a sexta. E vou me endividar para ter, porque essa agora é a que todo mundo está usando, tem uma estampa diferente. Você está entendendo? Ele ignora a própria vida. Eu estou com vontade, eu falo, principalmente para um determinado grupo de pessoas, porque eu pego para mim essa palavra. Tem épocas na vida da gente que a palavra tem que ser de Salomão também, quando você estiver num banquete com o rei ou o governador, quer dizer, quando você estiver diante de uma mesa de coisas que você nunca viu, viveu, comeu, nunca sentiu o cheiro, mas você está com o governador ou o rei, o que ele fala para a gente fazer? Agora é a hora de eu comer, Opa, agora não é hora. Faca na garganta. Faca no pescoço. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Como é que você entende essa palavra? Estou diante de algo que eu posso e quero, mas agora não é o momento. Porque diante de algo que eu posso e quero, tem algo muito maior em questão. O que é mais importante ali? O que ele estava querendo dizer? O que é mais importante? Você comer essa comida ou você ter a oportunidade, você ter a boa atitude e causar a impressão certa dessa pessoa de quem você está diante? O que é mais importante? O que é mais importante? Eu dei 2 opções. Opção A, comer a comida que está na mesa do rei ou do governador. Opção B, ter a atitude correta e o governante, governador, o rei, ter a correta impressão de você, daquela pessoa certa diante dele. Qual que é a opção boa?
Claro, gente, quer comer a comida. Você tem diante dos seus olhos ali, vai lá e come. Você não sabe se você vai ter de novo. Olha o Salomão nos ensinando a viver. O que ele estava querendo dizer? Você está a primeira vez diante do rei ou do governador. Vamos falar do rei, então, lá do maior. O rei te chamou para uma reunião com ele, colocou você na mesa dele. Se o teu foco for a comida, você vai comer a comida? Vai ou não vai? Vai. Mas aí você não causa boa impressão no rei. Vai ser a única vez que você vai comer. Aí você vai ficar com aquela sensação, comi a comida, mas não tem mais acesso. Se você supera a tua vontade do momento, você pode continuar irrestritamente tendo acesso ao rei. E aquela comida vai se tornar algo comum na sua vida. O que quer dizer isso? Quantas pessoas hoje eram para estar vivendo coisas de forma comum? Era para elas hoje ter algumas coisas, possuir algumas coisas, comprarem algumas coisas, pagarem algumas coisas, terem algumas situações na vida delas de forma comum. O que é comum? Você já faz. Mas elas não fazem porque o momento que não era foi o momento que elas anteciparam. Quando você antecipa uma coisa na sua vida, você pode estar ali perdendo o poder e o controle sobre aquilo. Eu sempre uso a mesma passagem para falar de antecipação, e antecipação é uma desgraça. Se tem uma coisa que a gente é tentado hoje, vai ser tentado até o fim da vida, é com ansiedade. Quando uma pessoa vem e fala assim comigo, eu tenho problema de ansiedade, eu digo, quem não tem? Quem que não tem problema de ansiedade? Todo mundo tem. Você quer algumas coisas, às vezes, antes do tempo que você sabe que você vai ter, ou principalmente quando você não sabe quando vai ter. Você quer quando? Quando você quer? Agora! Se eu colocar um banquete aqui, uma mesa que vai de uma parede à outra, agora ainda não dá aquela fome, mas daqui a pouco, meio-dia, meio-dia e meia, é claro que você vai já estar olhando para aquela comida e pensando nela. Mas, de repente, do outro lado da mesa tem alguém muito maior. Então, tem gente que pega e deixa de viver. Paga o preço. Não é o meu momento, agora eu estou diante do rei. Eu estou diante de uma decisão de vida. Eu vou pagar o preço, vou colocar a faca na garganta, a faca no pescoço. O que quer dizer? Eu vou segurar a minha vontade. O seu dinheiro tem que ser assim. Se você está no momento que você compra o que você quer e te sobra, amém, parabéns, você passou por esse processo. Mas se você não está nesse momento, você tem que seguir o conselho. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Porque eu quero, você vai querer sempre alguma coisa. E eu estava falando da passagem que eu sempre uso, a passagem que eu uso sempre para exemplificar a ansiedade é a do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Eu não preciso abrir aqui. Como é que foi? O pai vivo, o filho mais novo, vem para o pai e diz o que para ele? Dá minha parte da herança. Até isso Deus criou da forma certa. A parte da herança é para quando o pai não está mais vivo. É assim ou não é? O pai morre, a mãe morre, os pais morrem, fica o patrimônio para os filhos vivos. Vem o filho e diz, me dá a minha parte da herança. E o filho recebeu. Ficou alguma coisa na mão dele daquilo? Nada. Então, uma coisa eu digo para você, por mais que você queira, tenha vontade, talvez, e quando a gente quer uma coisa, perceba o seguinte, que às vezes você fala, não, mas eu quero muito. A gente passa a querer muito uma coisa porque a gente alimenta muito esse querer. Principalmente hoje, que a gente tem
quase tudo, quase informação de tudo na palma da mão. Vou te dar um exemplo. Se você quiser agora comprar uma pulseira, te dá na cabeça, eu quero uma pulseira. Quero uma pulseira de, sei lá, eu quero uma pulseira de ouro. O que você faz? Você vai no pesquisador, no buscador, e você vai digitar lá o quê? Pulseira de ouro. Aí você vai ver uma imagem, vai ver duas, vai ver três. Talvez se tinha uma coisa na sua cabeça, você vai ver algo melhor, você vai começar a ver aquilo, vai buscar aquilo, vai ver o preço daquilo, vai ver onde tem, vai ver quanto tempo demora, quanto custa, tal. O que você está fazendo com isso? Alimentando. Então a pessoa diz assim, eu quero algo, mas eu não estou alimentando. Uma vez eu falei assim para uma pessoa. A pessoa falou assim, não, eu quero, mas eu vou fazer o que for me orientado. A pessoa estava querendo comprar um carro, não era para ela, não era o momento dela, ela já tinha um, estava tudo bem. Aí depois de uma semana dela ter ouvido, acerta a sua vida primeiro, não é momento de você viver isso. Não, mas teve até uma palavra, a pessoa, não, eu peguei e tal. Eu falei, não, você precisa estar no teu contexto, é o cooperar com Deus, para que primeiro a sua vida seja resolvida nessa área. Você tem um tipo de atitude, você tem consequência dela. Você primeiro tem que tirar a consequência dela para gerar outra. Quer dizer, eu vou começar a viver a outra consequência das outras semeaduras. Aí a pessoa falou, uma semana depois voltou. Então, mas teve uma palavra, tal. Falei assim, a palavra está abaixo da sua vontade. A pessoa disse, não, eu estou aqui porque eu quero saber o que Deus sempre. Então, falei, a palavra está abaixo da sua vontade. Você colocou a sua vontade acima da palavra, porque senão você não estaria se questionando por isso de novo. Você já teve uma direção. Não, mas a palavra falou, porque então eu penso que eu tenho que ir. Falei, não, você está alimentando isso. A pessoa disse assim, não, eu não estou alimentando, não. É que eu peguei a palavra, eu falei assim, você me permite uma coisa? A pessoa disse assim, sim, o quê? Eu falei assim, presta seu celular. Falei, empresta seu celular. Falei, vou mostrar para você como é que você está alimentando isso. Não tem a ver com a palavra. Não, mas o que tem a ver? Falei, empresta seu celular. Desbloqueia para mim. Eu peguei aqui, abri o pesquisador. O que você acha que estava ali? As pesquisas da pessoa, daquele dia, do dia anterior, do dia antes do anterior, do antes do ano do anterior, aquela semana toda. O que você acha que ela mais viu? Vocês estão com espírito de adivinhação, hein? O carro. Então, quer dizer, a pessoa ouviu a palavra, não foi, é que ela todo dia ficou alimentando. Aí, ela, por acaso, veio uma palavra, nossa, mas você está dizendo por acaso? Não, é porque a palavra fala. Mas é aquela coisa, tem coisa que a gente põe na cabeça, o que você ouvir, você só vai ligar aquilo que você quer. Não, está falando, não, a pessoa continua, ela ouviu, não é para você, acerta a sua vida, você está num processo agora de ascensão, mas você precisa ter estabilidade. Não adianta você não respeitar o dinheiro, ser inconsequente, irresponsável, ter uma atitude má, não sacrificar um momento que é de sacrifício e achar que porque você estava dentro do ambiente que uma palavra foi pregada, fora do contexto de que ela foi pregada, ela vai acontecer na sua vida. Está entendendo? Não vai. E eu não estou dizendo que a palavra não se cumpre. Eu estou dizendo que tão importante quanto Jeremias ter ouvido isso de Deus, era o que ele vinha fazendo até então, para ter ouvido isso de Deus. Eu não tenho dúvida de que tem gente que estava assim, inclusive, vem numa plantação, vem ali, não é o momento, vem de uma construção e vem pagando preços, se sacrificando, se privando, abrindo mão de coisas e ali ouvindo Deus e cumprindo. Aquilo que é agradável faz, aquilo que é desagradável faz do mesmo jeito. Aí vem uma palavra para a pessoa ver que tem algo sobrenatural e surreal para ela. E se cumpre. Como a gente tem visto. A cada semana vem uma palavra, vem uma mensagem, vem uma direção, uma palavra profética,
quem está dentro do contexto da palavra. Quem tem sido capaz de alimentar a palavra, o ensinamento. Por exemplo, o que eu estou dizendo para você agora, talvez você estava aí empolgado, entusiasmado, eu vou fazer tal, e estava preterindo, quer dizer, você estava tirando princípios que você vinha cumprindo. E aí você ouve, não, então agora é momento de eu organizar, é momento de eu priorizar o que é pão. Ou para alguns, né, alguns que nem nada viam por conta da preguiça. Não, deixa eu colocar minha força como eu tenho que colocar, deixa eu me envolver, deixa eu fazer. E parar de ser a pessoa que por qualquer coisa se endivida. Não deveis nada além do amor uns aos outros. Você não pode, se tem uma coisa que você não pode, mais do que ter tal coisa, tal bem, tal produto, tal carro, tal status. Eu penso que passou da hora do povo de Deus colocar uma meta. Eu vou terminar esse ano sem dívida. Se eu tiver que viver um milagre, eu vou viver um milagre, mas eu vou dar condições para viver esse milagre. Você acha que Deus olha para a pessoa? Ele se agrada mais de quem? Talvez você não tenha como pagar o que você deve, mas ele vê que você está passando, que você está pagando o preço. Você está mais perto de ser abençoado ou aquele que continua irresponsável, inconsequentemente, é o que ele vai abençoar? Qual que ele vai abençoar? Por quê? Porque ele está vendo o quê? Ele está vendo obediência. A primeira maneira da gente praticar a fé em Deus é com obediência. Sem obediência, ninguém verá o Senhor. Você está entendendo ou não? Porque sem fé é impossível agradar a quem? Então, se a minha fé não me leva a obedecer algo que eu já sei, que fé é essa? Você acha que tem fé para conquistar se essa fé não obedece o que já sabe? De direção de Deus? Aí não é fé. O nome disso não é fé. Ah, eu vou ficar rico. Eu tenho fé que eu vou ficar rico. Isso é fé ou é desejo? Desejo. Isso não é fé. Ah, eu vou comprar o carro de tal marca. Mas não estou respeitando os princípios que eu já sei. Isso é fé ou é vontade? É vontade. Então tem muita gente que diz, eu tenho fé para tal coisa. Eu diria, tenha fé para obedecer o que você já ouviu. O que você já aprendeu. Coloca a faca, podia até ter pegado esse versículo. Coloca a faca na tua garganta. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu estou sentado na mesa do rei. Não ganha comida, ganha o rei. Literalmente, ganha o rei. Não é o rei homem, ganha o rei. Mostre que você é obediente, que você tem valores maiores do que aqueles que passam pelo estômago, do que aqueles que uma fotografia capta e posta, publica numa rede social, do que acompanhar um grupo de pessoas que agora você está se aproximando, já ficou íntimo, ou acompanhar a tendência que a TV, que a internet, ou que alguma coisa está ditando do que você deve ter, vestir, de onde você deve frequentar, porque é um lugar badalado. Não. Quantas pessoas, a gente ouve testemunhos, olha, eu passei tanto tempo da minha vida pagando dívida, não comprava nada, até no fim do ano, não tive isso, não fiz aquilo outro. Mas são essas pessoas hoje que você vê, não bem, mas estavelmente muito bem, além da média. Você está entendendo? Eu, particularmente, não tenho boa vista para essas pessoas que você vê assim, ó, tum, bate lá em cima e depois bate lá embaixo, a vida. Está entendendo? Que qualquer coisa que aconteça na vida da pessoa, você vê que desestabiliza ela. E eu estou falando financeiramente. Qualquer coisa nova, a pessoa não está preparada. Ela não está preparada. Por quê? Porque ela não administra. A Bíblia ensina a administrar.
Se eu pegar aqui Provérbios 22, versículo 26, não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Tem coisa que você não precisa entrar. Não é só empenhar uma dívida dos outros, mas sabe, isso aqui para mim, como é que eu vejo esse versículo no nosso tempo? Como é que eu interpreto ele? Você tem que saber com quem você anda. Eu sempre falo isso. Eu quando eu era pequeno, inseguro, eu cresci numa escola que isso você tem que analisar na sua vida, porque isso te influencia muito. Meu pai trabalhava na escola que eu estudava, e por isso eu estudava naquela escola. Só que a escola que eu estudava tinha classe B e A, classe financeira. Está entendendo? Eu vivia na classe D para C para baixo. Está entendendo? Então, aquilo, por exemplo, você vai dizer assim, puxa, que legal, estava numa escola de um bom ensino, boa educação. Na época eles não ensinavam nada de comportamento, então a educação que eu falo é ensinamento de matéria, de coisas, realmente era muito bom. Porém, sem o devido acompanhamento dos pais, aquela distância que existe, qual distância? Pai e mãe têm que conversar com crianças sobre dinheiro, sobre status, sobre vida financeira e sobre valores. Porque senão a criança, ela vai aprendendo de forma errada isso. Eu aprendi de forma errada. Como que eu aprendi? Criança, ela quer se igualar. É ou não é verdade? Então, como é que criança se iguala com o outro? Eu não ia na casa dos meus amigos, raramente eu fui. Quando eu ia, ficava pior, na verdade, né? Porque na escola, o cara que inventou o uniforme é um dos caras que eu queria pegar na mão dele, porque é uma maneira de você deixar todo mundo igual naquele ambiente que elas têm que ser iguais. É ou não é verdade? Imagina se nas escolas não tivesse uniforme, imagina a disparidade de vestimento que existiria. Então, na escola, camisetinha branca, shortinho preto, né? Aonde que se via essa diferença na escola? Vamos ver, você já captou. O que tinha diferença na escola? Ô, gente, está fácil demais. Se o uniforme é a camiseta e o short, criança usa o que mais? Chapéu? Pulseira, relógio? Qual que é a outra coisa que a criança usa, que aí não é uniforme? Tênis. Mochila. Então, imagina, numa escola que, na época, tinha criança que ia de Nike, eu ia de quichute. Você imagina que maravilha. Você vai falar assim, você ia de quichute na escola? Eu ia de quichute na escola. Então, quantas vezes que eu olhava para aquilo, eu não entendia por que ele pode ter e eu não posso. Porque a maioria era diferente. Enquanto a minha mochila era preta, era azul, a mochila deles tinha o He-Man, tinha o MacGyver, tinha o Super-Homem. Eu falo, puxa vida, olha aquela mochila ali. Então, isso vai desenvolvendo valores. E aí é importante, você que é pai e mãe, você saber isso. Porque, às vezes, você luta e trabalha, e isso está certo. Eu até já falei aqui. Eu quero que meu filho estude na melhor escola possível. Ótimo. Só que você tem que saber que nem tudo daquela escola que ele vai ver e receber vai fazer bem para ele. Se ele tiver um vácuo, como no meu caso, ninguém me explicava, não pode, não é o dinheiro, tal. Então, mas aí, faz o quê? Tira da escola? Não, o pai chega e cobre esse lado. Esse não é o teu valor,
Você não é o tênis que você usa. Você não é a mochila que você usa, né? Você não tem que acompanhar isso. Você não tem que ser o do tênis igual, mas você tem que tirar a melhor nota, porque você está na escola para aprender a matéria. O papai está esperando que você tire a melhor nota, que você aprenda. Essa escola, porque, então por que eu estou lá? Os outros têm o tênis, têm a mochila, têm isso, têm aquilo, e eu não tenho. Você está lá para aprender. Mas aí, se não tem essa proximidade, tem a distância, aquilo vai entrando na criança. E aí é onde desenvolve. Tem pai que não entende. Por que o filho começou a furtar? Por que o adolescente atingiu uma idade, começou a ter acesso a coisas e começou a ficar rebelde, desobediente, a fazer coisas assim inexplicáveis para os pais. Eu não entendo, eu não sei por que o meu filho... Peraí, olha para ele. E é o que eu estou falando desde o começo da palavra. Não olha só para o sintoma, olha para o contexto todo. Olha para o contexto todo. Igual uma pessoa esses dias falou uma coisa comigo muito interessante. Ia num determinado lugar onde tinha crianças, e um dia querendo ajudar ali no departamento das crianças, levou tipo comida, né? E levou, a pessoa até deve estar me assistindo agora, e levou comida tal, e a pessoa lá do departamento infantil falou assim, não, aqui não pode entrar isso o quê? Os embutidos, né? Presunto, salsicha, peito de peru, aquela coisa, não, aqui não, porque as crianças, elas tiveram dor de barriga tal. Não entrou, não aceitaram essa doação, não aceitaram essa compra. Mas as crianças continuaram tendo dor de barriga mesmo sem aquilo. E era um negócio já comum das crianças, que frequentavam aquele ambiente, aquele reduto. Então, está acontecendo alguma coisa aqui. Então. Aí foram cortaram comida, cortaram isso, cortaram aquilo. Mas o que todo mundo, as crianças tomavam, ninguém pensou. Porque tem criança que não come uma coisa, tem criança que não come outra. Como é que todas estavam ficando doentes, estavam tendo problemas de estômago? Foram naquilo que uma ou outra fazia, mas esqueceram do que era principal. O que todo mundo tem que fazer quando está no mesmo lugar? Primeira coisa, o que todo mundo faz? Aqui, por exemplo, o que todos nós aqui vamos pegar igual, vamos compartilhar. Primeira coisa. Não, todo mundo aqui é inteligente, eu sei que vocês têm essa resposta, tá tão simples. O ar. Não tem jeito, é ou não é? Você está aqui, você vai ter que respirar o mesmo ar. É ou não é? Ok. Então tá bom, o ar, vamos ver, está tudo certo, os dutos estão certos, não tem nada morto, não tem nada... Não. Depois do ar, qual que é a outra coisa vital, que todo mundo compartilha se estiver no mesmo ambiente? A água. Qual que era o problema? O ar estava tudo certo, a água não. Então tinha ali um bebedouro que quando abriram aquela peça, os filtros, tinha micro-organismos ali, digamos assim, para não estragar o almoço de ninguém. Então, eu estou preocupado com um negócio aqui, mas o principal, que todo mundo é inevitável, eu não passo por ele. Tem gente que na vida financeira age dessa maneira. É igual alguém, mas esse aqui é o meu problema? Não, não é esse aqui. Não é essa situaçãozinha isolada, mas o comportamento que leva você a pegar essa situação isolada e tratar ela como nada. Deve ter muito mais dela acontecendo aí que está levando você até a vida travada, parada, amarrada, como tem. É o que eu estou falando do filho. Mas meu filho está fazendo isso. Investiga. Por que ele está agindo assim? Por que ele está fazendo isso? Por que quando ele teve oportunidade? Será que por muito tempo ele não ficou com aquilo, E eu não digo que criança não tenha vontade, que você tem que suprir todas, absolutamente, as vontades da sua criança. Mas tem coisa que não é vontade, né? Tem coisa que é inserir a criança num contexto e colocar ela como o fator desigual, o contraste.
E os pais é quem fazem esse equilíbrio. E eu repito, não é para tirar o teu filho, como no meu caso, não é para tirar da escola, mas é para você se aproximar e dar a ele os valores certos. Quem alinha o foco dos filhos são os pais. Na ausência deles, eles vão se autoalinharem. Só que aí você não tem controle do que ele vai usar como referência. Está entendendo? Eu, por muito tempo, não nego que isso me fez, isso me causou efeitos. Depois você ficar com aquilo, aquelas coisas, aquelas vontades, aí gastar errado, fazer a coisa errada com o dinheiro, não optar pela prioridade, viver de coisas secundárias e se amarrar por coisas secundárias. Ah, mas toda criança tem vontade. Toda criança tem vontade, mas quando tem pai, mãe, quando tem gente perto, explicando, falando claramente, ó, isso aqui é bom, isso aqui é o momento, isso aqui não é, ou equilibrando isso, criança não equilibra. Criança não é fator de equidade. Quem é o fator de equidade, de equilíbrio numa casa é o adulto. E como se você que é adulto é um consumista inveterado ali, que não pode ver algo novo, não pode ver o tênis novo, o celular novo, o carro novo, o empreendimento novo, porque não tem limite. Já está ali pegando, não termina, não faz, não honra o compromisso, pega de um, não paga, não deva nada para ninguém no seu amor. Um cristão não pode aceitar isso dentro da igreja, dentro da família, fora. Que é ruim você dever para um banco, sim, é ruim você dever para a financeira, sim, mas é pior ainda, eu não estou dizendo que seja menos ou mais, mas é pior ainda aqueles que já não têm essas opções, vão em alguém da igreja, fazem uso dessa proximidade, vão na família. Você não tem noção, você que é o cristão que pede dinheiro para o teu familiar que é ímpio, é o teu irmão, teu cunhado, teu primo, teu filho, teu pai, tua mãe. Ah, não, você não pode aceitar isso na sua vida. Ah, eu já fiz, muda. Ah, mas eu devo, o que eu tenho que fazer agora? Paga. Mas faz muitos anos, paga. Porque se você não resolve isso, você não supera isso, e superar não quer dizer você deixar isso para trás, é você superar, você ir lá, lidar, resolver, acertar. Você vai voltar a fazer isso. Você está entendendo? Você vai voltar para essa situação. E aí não adianta depois você pegar a palavra, estar fora do contexto dela e ter aquela falsa esperança. Vai acontecer na minha vida, não. Eu poderia pegar outros aqui, mas vou... Lucas 14, 28, palavra de Jesus. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa. O nome disso nos dias atuais é planejamento. Não adianta você pensar, eu vou viver sem planejamento. Se o teu caso é um caderninho, se o teu caso atualmente ela é tão boa que você tem números na cabeça, o planejamento mínimo que uma pessoa faz na vida. Quanto que vai entrar? E quanto que pode sair? A maioria não faz isso. Você sabe o que significa isso? Eu tenho que ter o plano perfeito. E um plano humano, não é um plano divino, é um plano, o que eu estou falando? Um plano palpável, visível, é algo debaixo do controle de quem? Eu estou falando do controle de quem, gente? Controle de quem? Hã? O que uma seta não faz com a pessoa, né? Por isso que a Bíblia diz que o diabo lança setas. O controle de quem, gente? Hã?
Não, o meu controle. Está vendo por que a Bíblia fala da seta? Porque o diabo lança uma seta, você faz assim, ele faz assim, opa, tá bom. Não, o meu controle. O que está falando aqui? O que Jesus falou? Coloque de novo para mim, por favor, que eu não está mais fácil com vocês. Qual de quem? Quem são vocês? Nós não. Agora, você. Vocês. Então aí você recebe, eu. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quer dizer, Jesus está dizendo, ó, meu filho, tem coisas que é entre você e você, ou você e quem está envolvido aí, nessa terra, humano, palpável, pessoa física. Quando eu falo pessoa física, gente que existe. Ele não falou, orem a Deus. Quem falou isso? Quem falou, gente? Jesus. Para depois ninguém, não, mas é Deus tudo. Tem coisas que Deus delegou aos homens. Nós somos cooperadores. Nós não somos espectadores, somos cooperadores. Então, qual de vocês que vai construir uma torre, não se assenta, planeja, calcula, peraí, quanto vai custar construir uma torre? Olha o que muitos fazem. Quanto vai custar construir uma torre? Não sei, mas vou começar. Vai terminar? Possivelmente não. Mas Deus vai me ajudar. Deus está dizendo, calcula primeiro, planeja primeiro. Porque senão você vai viver a vergonha. Não é o que está escrito aí? Porque se você começar e não terminar, o que vão fazer de você? Rir. Quer dizer, você vai ser motivo de vergonha. E não está escrito aí, você vai orar a mim e eu te ouvirei. Não, meu filho, planeja você. Qual que é o mínimo que a gente faz na vida? No meu mês, vai entrar quanto? Vai entrar R$1.000. Eu tenho que fazer um planejamento para eu gastar, não, menos de 1.000. Está entendendo? Se eu sei, eu não tenho nada, nenhum fato novo. Olha onde muito cristão erra. A pessoa conta com 1.000, mas ela faz um planejamento para 1.500. E eu creio que Deus vai colocar esses 500. Aí não entra 500, entra só os 1.000 que ela já sabia. Aí Deus é o culpado. Ele é culpado ou não? Não, ele está dizendo, faz o seu planejamento. Isso é princípio. Eu sei que todo mundo queria estar num culto hoje, se ouvir assim, porque vai acontecer isso, porque Deus vai derramar, Ele derrama, Ele faz, Ele opera. Mas tem coisas que se a gente não aprender, sua vida financeira nunca vai mudar. Então, o primeiro planejamento que eu faço é, se eu recebo 10 conto por mês, eu tenho que fazer um planejamento de passar o mês com 9. Não de passar o mês com 12, com 11, com 15. Porque o que Deus fizer tem que ser bênção. Porque Deus não tem obrigação de acertar os meus compromissos mal planejados. Ele não tem obrigação. Você está ouvindo isso ou não? Então, você vai construir uma torre, a gente tem muitas construções na vida. Você construiu uma família, você construiu um patrimônio, desde aquela assinaturinha que você paga aí de televisão, e hoje não é nem mais televisão, é vídeo por demanda, você tem que colocar no teu planejamento. Aquela assinaturinha que você paga do YouTube de R$14,90, aquele valor do seguro que te oferece em todo momento de R$3,80, super protegido. Se você perder o seu cartão, se for roubado, se for consumido, se um rato comer, você vai ter o banco vai cobrir tudo que você faz. Você tem que colocar no teu planejamento. E o que você sabe já, tem certeza que vai entrar,
tem que ser sempre superior no teu planejamento ao que você sabe que vai sair. E nunca esses dois valores serem iguais. Porque sempre, numa obra tem, no mês da gente tem, para quem tem carro tem, para quem tem filho tem, sempre há imprevistos que você não tem controle. Você está entendendo isso ou não? Quem tem filhos, você tem imprevisto. Quem tem carro, você tem imprevisto. Quem tem empresa, você tem imprevisto. Quem tem uma obra, eu fiz um planejamento, pega qualquer, vai nas maiores construtoras. Pega, você acha que eu estou falando demais? Vai na maior construtora aqui, pega. Não sei qual que é a maior, vai a maior lá e vai lá e chama o engenheiro, o que fez o planejamento, que fez a estimativa de obra. Eles fazem, óbvio que eles fazem um planejamento, quanto que vai gastar a obra. Aí tem um aumento no meio. Aí tem um atraso no meio, que tem que contratar uma empresa a mais, que tem que contratar logística diferente, que alguma coisa acontece, chove demais, faz calor demais, perde material. O que é isso? Imprevisto. O nome disso é imprevisto. A Bíblia também chama de acaso. E a Bíblia diz que pertence a quem isso? A todos. O tempo e o acaso pertencem a todos. Não, mas na minha vida, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, não tem imprevistos. Depois, então, você me conta, porque imprevisto tem na vida de todo mundo. Imprevisto tem na igreja. Quantas vezes a gente vê, tem um checklist, dezenas de itens, por exemplo, para acontecer um culto de domingo. Tem um monte de coisa que você vai ver, confere, faz, começa na quinta-feira o trabalho, a organização, a limpeza, a arrumação, igual domingo passado. Aí chega na hora do culto, você fala assim, tudo foi visto, foi feito, foi colocado. Aí você olha ali, aquela luz ali, está assim, você fala, puxa vida, hein? E aí? Você tem controle? Tem controle? Imprevisto. Aí na hora você tem que correr, você tem que trocar, você tem que comprar. Na vida é assim. Quantos que imaginaram, por exemplo, no mês passado? Vou gastar tanto de comida, vou gastar tanto de combustível, vou gastar tanto pagando meus compromissos, vou gastar tanto aqui com a manutenção da minha casa. Aí você vai ter um aumento. Aí você vai abrir o chuveiro ali, quebrou a resistência, queimou a resistência. Isso é imprevisto. Por isso que você nunca faz o número de saída igual de entrada, sempre tem que ser menor. Saída, que você vai gastar, pagar, comprar, ele tem que ser menor do que o número que você já sabe que vai entrar. E esse valor que sobrou? O que sobrou é lucro. O que sobrou é crédito para você entrar no mês que vem, ou para você comprar o que não é prioridade, o que não estava no seu planejamento. E, se possível, guarde. Invista em algo que vai fazer esse dinheiro aumentar. Isso aqui é bíblico. Eu estou lendo, mostrando para você. Só que tem gente que vem para ouvir a palavra financeira que fala só de vitória, de explosão, de crescimento. Sem o contexto, não tem cumprimento de promessa. Você quer ser rico, próspero, abençoado? Entra no contexto da palavra. E o contexto da palavra é a obediência da palavra. Financeiramente, seja disciplinado. Estabeleça as prioridades. Seja o tipo de pessoa que não deve nada a ninguém. Se deve, pague. Pegou, pagou. Mas tem isso, pague. Deixa a sua vida zerada. Se você tem uma vida que você tem um saldo negativo, a gente não consegue voltar no tempo, desfazer o que fez para as pessoas. Tem gente que acha ruim quando ouve que tem que pagar o que deve. Eu penso que a parte mais fácil que tem na vida da gente é pagar. Não é mais fácil, eu digo para você que tem coisas que se desse para fazer, a gente faria. Quantos de nós que nos arrepende por algo que fez com alguém,
algo que cometeu contra alguém, algo que prejudicou alguém, dá para você pagar isso? Hã? Você consegue voltar lá e desfazer aquilo? Você consegue tirar a dor da pessoa daquilo? Você consegue reparar o dano moral, o dano familiar, o dano comportamental, emocional que você fez a alguma pessoa? Consegue ou não? Não dá para pagar. Você tem que conviver com isso. Então, quando você ouvir da palavra que não deva nada a ninguém, tratando-se de dinheiro, trabalha mais, durma menos, coma menos, pega uma faca, não é o suficiente, pega um facão, coloca na sua garganta para segurar os seus desejos, porque dinheiro a gente recebe, dinheiro a gente pega na mão e a gente paga. Pague. Você não pode ser aquela pessoa que alguém está do teu lado, você sabe que está passando do teu lado, você faz de conta que não aconteceu nada, mas você deve para ela. Você fez algo com ela que você não cumpriu. Ah, mas agora o valor é muito alto. Pague. Gente, a gente tem gente na igreja que chegou com dívidas de 1 milhão. Sabe o que é 1 milhão? Da pessoa não ter um salário de renda. O salário perto de 1 milhão é 1/1000, porque o salário é 1.100, se não aumentou, e 1 milhão, então, é 1/1000 de 1 milhão. A pessoa não tem renda de 1/1000 da dívida, mas quer saber, ouviu a palavra, ela colocou na cabeça, eu vou colocar força agora para pagar quem eu devo, vou pagar as pessoas, vou pagar as instituições, e começou a trabalhar com Deus. Não é só a esperar e expectar a obra de Deus, não, eu vou trabalhar com Deus. E o financeiro funciona assim. Você não é espectador, você é cooperador, você é colaborador, você é ali servente de Deus. Deus está trabalhando na sua vida e você está trabalhando segundo o que Ele te orientou. Faz, paga, planeja, cobre, não deva mais. Você está no negativo, não trabalha para construir, trabalha para zerar o saldo negativo e aí construir em cima de algo estável. Se você, até então na sua vida, você só teve alicerce raso e sempre as suas construções caíram, então agora se sacrifica mais e cria um alicerce profundo, para que dessa vez a sua construção não venha a ruir. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pede para o Senhor te ajudar agora a cumprir com essas instruções. Tem gente que vai terminar esse ano o melhor ano da vida. E tem gente que, se fizer tudo o que deve fazer, vai terminar esse ano zerado. E vai ser uma grande bênção. Porque é melhor o zerado do que o que tem a imagem de muito e, na verdade, tem nada. Pare de viver por imagem, ostentação. Acompanhe a palavra. Acompanhe a Deus, não acompanhe um grupo. Ah, mas todo mundo lá do meu grupo de amigos, lá na empresa, lá no trabalho, o pessoal tem isso, o pessoal faz isso. O pessoal tá, amém, eles estão naquele tempo. É o tempo deles. Amém. Na igreja, talvez, você faz parte de um grupo. Tem isso dentro da igreja. Você está dentro de um grupo, dentro da igreja, que tem algumas coisas e que agora você conseguiu entrar e cada um tem isso e fala daquilo. Amém. Você não sabe qual foi a construção, você não sabe há quanto tempo, você não sabe das sementes, você não sabe do desprendimento, as ofertas, as obras. Viva o seu tempo. Pega, esteja no seu tempo. Não faz igual o filho pródigo, não antecipa processos seus, não antecipa aquilo que não é para esse momento, que isso é trágico. Não pega e se entrega às suas vontades, não trata a vontade como se fosse fé. Porque se você não está obedecendo a princípios que Deus te ensina, como esses que eu acabei de ler para você, é o que eu disse. Algumas coisas que eu li não precisavam de explanação.
Você não tem fé para obedecer. O que você está dizendo que é fé não é fé, é vontade, é desejo. É expectativa. Obedeça a palavra. Pede para Deus te ajudar a passar por cima de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos. Tem coisa que não é para você se contentar, é para você ser grato, não é para agora. Porque agora é um tempo de fortalecimento, é um tempo de estruturação, é um tempo de estabelecer. Tem gente que, se tivesse respeitado princípios como esse no começo desse ano, agora estariam vivendo coisas comuns. Não respeitaram, mantiveram o mesmo estilo de vida, inconsequente financeiramente, irresponsável. Tiveram atitudes irresponsáveis e agora estão pagando literalmente, estão pagando caro. O preço está sendo alto. Literalmente. Oneroso. Muito dinheiro perdido. Coisas que vieram e não ficaram. Eu falo coisas, bens, situações que você não conseguiu manter. E a gente vem tendo palavra desde domingo. O sustento diário do Salomão. Aí na segunda, a compra de um terreno num lugar que não valia nada, mas que o Senhor falou, garantiu e fez cumprir. Mas nós estamos falando de duas pessoas, Salomão e Jeremias. Olha o contexto que eles vinham. Não adianta você pegar agora, caiu, tudo isso vai acontecer na minha vida e eu não cumpro, não respeito princípios que a Bíblia me ensina. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada pessoa que está aqui. Antes de orar pela vida financeira de cada um, eu oro por cada um e peço que essa palavra, meu Deus, ainda que não seja a interessante para alguns, a agradável, a esperada, a motivadora, mas eu te peço, Senhor, faz ela entrar. Faz, meu Deus, cada um ver, cada um perceber o tipo de ensinamento, de lição que o Senhor está nos dando, que o Senhor está, meu Deus, colocando diante de nós para fazermos, comportamentos para serem mudados, atitudes, meu Deus, para serem alinhadas às tuas direções. Um alicerce que o Senhor está nos dando condição de gerarmos, de termos. Nos ajuda, Senhor. Eu peço que o Senhor dê a cada um, coloca temor no coração de cada um. Quantos que primeiro precisam sair dessa condição em que estão vivendo, para darem ao Senhor condições, do Senhor fazer o novo. Mas o Senhor não vai fazer o novo se as atitudes, o comportamento, se os hábitos, se o estilo, se a maneira de administrar é velha. Porque o novo do Senhor vai cair, vai sumir, vai desaparecer. Vai ser um desperdício. Ensina, meu Deus. Faz cada um desses versículos se tornarem como regras de vida para o teu povo. Porque eles são base, eles são estruturas, eles são alicerces, para que o Senhor possa, meu Deus, por nós, construir coisas relevantes, coisas, meu Deus, concretas, coisas, meu Deus, estruturais e coisas poderosas, como o Senhor tem prometido. Eu creio na Tua palavra, eu tomo posse dela, e eu declaro que o Senhor, meu Pai, prepare o coração de cada um. Coloca temor, quebranta aqueles que ainda, meu Deus, só olham para o Senhor, mas vem dinheiro. Vem, meu Pai, crescimento financeiro. Vem apenas a imagem que podem ter diante de outras pessoas. Quebranta esse coração, para que haja o verdadeiro temor, para que essa vida, meu Pai, esteja disposta a servir ao Senhor, a fazer a Tua vontade, a cumprir com a Tua palavra, para que cada palavra do Senhor e cada promessa se cumpra na vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor levante no nosso meio mais colunas, mais
Eliaquins, mas pessoas que venham crescer dentro dessa solidez dos teus princípios e mandamentos, para serem, meu Deus, estruturas, para serem, meu Deus, esteios, para serem, meu Pai, uma base para a tua obra, poder avançar, crescer, e para uma pessoa poder fazer isso para a tua obra, porque a vida dela está abençoada. E eu peço, abençoa. Manifesta, meu Deus, o teu poder. Derrama a unção, nos dê graça, favor, nos dê visão, sabedoria, para tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos, não passar por elas. Mas, meu Deus, nós sermos instrumentos, e o que o Senhor colocar nas nossas mãos fique, cresça, para que nós possamos fazer, realizar, sustentar e nunca, meu Deus, retroceder. Abençoa o teu povo, abençoa a tua obra, abençoa, meu Deus, cada um que pega, que recebe essa palavra, e eu declaro que cada um conte com o teu favor, para que não na precipitação, mas na dependência do Senhor, coisas que demorariam anos sejam abreviadas, meu Deus, e o Senhor defina com a cooperação dessa pessoa em dias. É o que eu creio e eu declaro esse poder, essa força e essa unção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.